dicionário, que é o ativismo, né? O senhor falou de segurança jurídica. A segurança jurídica e o ativismo são coisas que se chocam, né? A previsibilidade e o ativismo. Um juiz vai lá e dá uma sentença qualquer numa direção, a ação sobe, chega no Supremo, o Supremo toma uma decisão, e essa decisão é só uma referência, pode ser seguida ou não, fora o ativismo. E a gente tem visto, e a gente está acompanhando, Alexandre de Moraes virou sinônimo, né? Ganhou ser tratado até como apelido, como Xandão, pelas coisas, pelas decisões e tal. Queria ouvir o senhor sobre isso. Qual é a sua opinião sobre o uso dessa palavra ativismo? O que o senhor acha do trabalho, da forma como vem sendo conduzidas as discussões do Supremo, o papel do Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal? Começar do mais simples. O ministro Alexandre de Moraes prestou um serviço ao país como raras vezes vimos na história do Supremo brasileiro. Teve atitude, agiu de acordo com a lei, soube enfrentar o golpismo, acertou. Quem disse isso? Eu? Não. Quem disse isso foi o TSE e o Supremo. E tenho certeza, o Tribunal da História. Ativismo. Há um jurista chamado Mauro Capelletti que escreveu um livro na década de 60, do século XX, sobre ativismo. É muito difícil nós não termos, na sociedade contemporânea, sistemas jurídicos com ativismo judicial. Isso nos Estados Unidos é assim. Lembremos, quem institucionalizou o racismo nos Estados Unidos foi a Suprema Corte. E quem iniciou o fim, a desinstitucionalização do racismo foi a Suprema Corte. 1896 e 1954. Com o fim daquela interpretação judicial sobre separados, porém iguais, que era um absurdo jurisprudencial. Você vê o papel da Corte Constitucional da Alemanha. Você vê o papel do Tribunal Constitucional na Itália, por exemplo. Então, não é algo brasileiro. No caso brasileiro, nós tivemos um aspecto que sublinhou o ativismo, que, a meu ver, é como a lei da gravidade, como teto de gastos. Sempre existiu e vai existir. Só que a largueza dele se tornou mais evidente com a crise, aí sim, das democracias, inclusive da democracia brasileira. A democracia é um conceito frágil hoje no mundo, por várias razões. E aí, como não há espaço vazio, no que se refere ao exercício do poder, como a política perdeu grande parte da sua funcionalidade e da sua credibilidade, é claro que houve um agigantamento, não só no Brasil, em outros países do mundo também, da função judiciária. Por quanto tempo isso vai prosseguir? Provavelmente, os nossos descendentes continuarão a debater isto enquanto as instituições políticas, as instituições da democracia representativa não adquirirem uma funcionalidade mais alta. Então eu te diria assim, se o ativismo judicial for um mal, que para mim não é, seria um mal necessário, um mal inevitável nas sociedades contemporâneas. Só voltando no Alexandre de Moraes, no ministro Alexandre de Moraes, o senhor não acha, por exemplo, a gente pega lá atrás, vamos voltar inclusive no governo do PT, houve uma decisão impedindo o próprio presidente eleito Lula de assumir como ministro da Casa Civil, que foi muito criticada à época de uma intervenção do Supremo. No governo, inclusive, de Bolsonaro, também houve uma decisão impedindo, se eu não estou equivocado, de um diretor da Polícia Federal também. E no Temer também. E no Temer também. E também foi criticado. O senhor não acha, no caso do ministro Alexandre de Moraes, não estou falando necessariamente dessas decisões agora, com relação à eleição no TSE, mas, por exemplo, naquela discussão do inquérito da fake news, de ter aberto, de ter começado, de ter levado no Supremo, muitas vezes com críticas por parte do Ministério Público Federal, levar no Supremo... Bloqueio de bens de empresários. Exatamente. O senhor não vê em nenhum momento disso, seja lá de trás, de agora, etc., excessos? Ou o senhor entende que sim, há esses excessos por causa da explicação anterior que o senhor deu, de que com a democracia de vez em quando fraquejando, o Supremo avança? Mas em tese não deveria, não? Na verdade, essa não é uma discussão metafísica, né, se deveria ou não. É uma discussão prática. Graças a Deus, houve essa ocupação desse espaço. Por quê? Eu só estou aqui conversando com vocês por conta do inquérito das fake news. Provavelmente eu estaria no exílio e vocês fazendo a entrevista por Zoom. Porque nós temos um presidente da República golpista, que tentou dar golpe de Estado todos os dias de seu mandato. E só não vai dar amanhã porque não pode, não é porque não quer. E uma das forças de contenção foi exatamente o inquérito das fake news, que permitiu o desmonte, não da mentira
tal como infelizmente ela sempre existiu, mas de uma indústria alimentada por empresários que são bandidos. A indústria da fake news é sustentada por criminosos. E por isso eu acho que o ministro Alexandre e o Poder Judiciário agiu e deve agir ainda mais contra quem sustenta essa indústria, porque essa indústria mata. Governador... Não é algo engraçado, não é algo anedótico. Essa indústria é assassina, não só de reputações, ela mata pessoas e mata a democracia. Por isso, creio que o inquérito das fake news foi fundamental para nós chegarmos até aqui. E vamos ver o que o Supremo vai decidir quanto a ele. Mas os fatos são muito graves e servem de lição para todos. Porque isso é como mais ou menos o tráfico de drogas, que tem gente que quer olhar só para o pequeno traficante e não quer olhar para quem financia o tráfico, que está nas festas, está nas mansões, está no asfalto. É essa gente que alimenta a indústria do tráfico. E nas fake news é a mesma coisa. Só uma E por coisa, isso que eu Thaís. acho que